Olá, uma boa noite para você de sexta-feira, pós-feriado. E hoje, como sempre, trazemos para você, nosso telespectador, o que foi notícia durante a semana em nosso telejornal. Começamos falando sobre o depoimento do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que aconteceu na sede da Justiça Federal em Curitiba nesta semana. A audiência era referente a um processo da Operação Lava Jato, que apura uma reforma no sítio de Atibaia. Esta foi a primeira vez que o ex-presidente deixou a superintendência da Polícia Federal, onde está preso desde abril. Marcado para esta quarta-feira, o depoimento do ex-presidente Lula sobre as investigações do sítio em Atibaia aconteceu na Justiça Federal, no bairro Aú, em Curitiba. Lula é acusado de receber propina por meio de obras na propriedade e é réu junto com mais 12 pessoas, dentre elas o pecuarista José Carlos Bunlai, que também prestou depoimento. Esta é a primeira vez que o ex-presidente deixou a sede da Superintendência da Polícia Federal, onde está preso desde abril após ser condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. A viatura onde Lula estava saiu escoltada da sede da Polícia Federal no bairro Santa Cândida e chegou às 1h38 da tarde ao local da oitiva. De maneira rápida, o comboio passou e os manifestantes pró-ex-presidente deram apenas alguns gritos de ordem. Lula livre! Fernando Haddad, que foi candidato à presidência este ano pelo PT, esteve no local e disse ter conversado com Lula ainda na manhã de hoje. Tive com o presidente Lula hoje, logo cedo, prestar minha solidariedade, saber se ele estava bem para o depoimento de hoje. Eu tinha lido todos os depoimentos das testemunhas, estava muito tranquilo sobre o que ele vai relatar para a juíza no seu depoimento. Achei ele muito preparado e tranquilo. Representantes dos líderes do PT estiveram presentes e questionaram mais uma vez o juiz Sérgio Moro, que foi convidado para se tornar ministro da Justiça no governo de Bolsonaro, mas ainda não registrou o afastamento do cargo no judiciário. Entendemos por que Lula tem que fazer esse depoimento, aliás, por que Lula está sendo processado. Qual é o crime que Lula cometeu? O direito penal é personalíssimo, certo? Então teriam que apontar qual foi o crime, qual foi o ato de ofício que configura a corrupção passiva, ou qual é o ato que configura a lavagem de dinheiro. Lula não é dono do sítio, Lula não pediu reforma em sítio, Lula não sabia de reforma em sítio. Então por que Lula está sendo condenado? De novo repete-se a farsa que nós tivemos em relação ao triplex. Não tem prova, tem apenas a convicção do Ministério Público e, infelizmente, o juiz Sérgio Moro manda o processo andar. E o que é mais grave ainda é que o juiz Sérgio Moro, ao ser nomeado para um cargo político de ministro da Justiça, tira férias para continuar a sua vara preventa do processo. O juiz Sérgio Moro disse que ele, em férias, continuava sendo responsável pelo processo. E que, portanto, isso justificava o fato de que ele, em férias, tivesse se manifestado. Nós estamos novamente na mesma situação. O juiz Sérgio Moro está em férias. Ele não abriu mão do seu cargo, como a lei determina, porque isso obrigatoriamente levaria a um sorteio, a uma escolha, um concurso interno, a uma seleção de qual juiz ou qual juíza deveria assumir este processo. Na medida em que ele comete esse crime, de entrar em férias depois de ter sido escolhido ministro, ele faz isso para garantir o controle sobre o processo. O Moro já foi designado ministro da Justiça. Ao ele não tirar férias e deixar o processo sobre suas asas ainda, o que a gente tem aqui claramente é a característica de um Estado autoritário. A mistura do poder executivo com o poder judiciário. A separação dos poderes é uma marca das democracias. Então ele já é ministro da Justiça designado por um governo do Bolsonaro, e tenta controlar esse processo do presidente Lula. Lula é réu em 7 processos dentro do âmbito da Lava Jato e responde hoje pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. As investigações envolvendo a reforma do sítio em Atibaia estão em andamento e os depoimentos de Lula e do pecuarista José Carlos Bunlai complementam as diligências requeridas pela juíza Gabriela Hardt, que assumiu a função de Moro após o magistrado tirar férias.
Nesta semana, ela ouviu outros 3 envolvidos: Rogério Pimentel, assessor do ex-presidente, Fernando Bittar, empresário e apontado como um dos proprietários do sítio, e Roberto Teixeira, advogado e amigo de Lula. Agora, a ação vai para a fase final, onde serão decididas as sentenças de todos os réus. Mostramos nesta semana no Mundial News também que uma agência de turismo na região de Curitiba fez 80 vítimas. Eles procuram na justiça uma solução. O problema veio à tona há alguns dias, quando às vésperas da viagem, os clientes foram avisados pelo proprietário da empresa que, por questões financeiras, o roteiro que haviam planejado há mais de um ano não poderia ser realizado. Desde então, a agência, que tem sede em São José dos Pinhais, fechou as portas e parou de atender ligações, deixando os fregueses a ver navios. O sonho de muitas pessoas é conhecer o mundo lá fora, fazer uma primeira viagem internacional ou um roteiro, escolhido específico. Essas pessoas que estão aqui tinham esse sonho, contrataram uma agência de turismo, mas o sonho acabou virando um pesadelo. A agência decretou a falência e a viagem que estava marcada para esse mês acabou não saindo. Cláudio, o que aconteceu, Como que vocês chegaram primeiro a essa agência? Tem um rapazinho, um garoto que criou junto com a gente, E ele, entusiasmado, ficou sabendo que eu queria fazer uma viagem, essa viagem religiosa, para a Terra Santa. Aí ele me apresentou esse roteiro, no qual me empolgou bastante. Aí, conversando com bastantes amigos, fizemos uma pesquisa, A empresa existia, com maior segurança. Tinha o padre, não lembro o nome agora, que era o guia espiritual, pertencia, me parece, que era ali para a Diocese de São José dos Pinhais. Liguei lá para a secretaria, confirmaram que estava tudo certo, que a viagem é isso, então eu tive maior segurança, e aí eu comprei essa passagem. Aí se empolgamos, aí convidei o meu amigo ali, Paulo, para ir com a gente, que eu não queria ir sozinho, fiquei inseguro, aí com outras pessoas estranhas, depois fiquei conhecendo mais essa turma que estava embarcando nessa mesma viagem. O grupo, com aproximadamente 80 pessoas, comprou um pacote de turismo religioso para a Europa. O investimento seria de até R$32 mil para aqueles que optaram pelo percurso completo. A viagem foi parcelada um ano antes da data de embarque, que seria no dia 31 de outubro de 2018. Chegando próximo à data, a agência Fidei Turismo, responsável pelo pacote, anunciou que seria necessária a troca. Olha, a gente foi perceber mesmo de fato na véspera da viagem, porque o fato deles mudarem do dia 31 para o dia 4 pode acontecer, mas na véspera a gente recebeu aquela notificação que a empresa estava falida. Aliás, no dia 2, a viagem seria no dia 4 e no dia 2, à tarde, a gente recebeu essa notificação. Foi então que o pesadelo começou e após ter adiado o embarque para o dia 4 de novembro, a empresa comunicou no feriado do dia 2 que a viagem estava cancelada. Pagamos todas as parcelas, certo? Tá tudo aqui certinho, foi pago em dia, o tanto que seria pago antes, que tinha os boletos. Depois nós pagamos os boletos uns dias antes, antes do cancelamento da viagem, na quarta-feira, eles fizeram passar o cartão mais em 12 vezes de R$ 1.500. Querendo dizer assim, na sexta-feira eles cancelaram a viagem. E o nome dessa pessoa que fez isso foi o senhor Jovan Cuba. Ele era o diretor da empresa. Eram 80 participantes, muita gente que perdeu dinheiro, muita gente que está indignado. É que eles não estão aqui agora, mas eu estou falando por eles, porque precisa realmente reaver esse dinheiro. Achar essa pessoa, que ele tem um endereço em São José dos Pinhais, depois ela vai passar o endereço e tem o endereço em São Bento, em Santa Catarina. A agência Fidei Turismo fechou as portas de suas unidades físicas, deletou o perfil nas redes sociais e deixou de atender os telefonemas. Agora, os integrantes do grupo de viajantes lesados registraram um boletim de ocorrência e entraram na justiça para tentar reaver o valor. Então, você era uma das pessoas que estava dentro do grupo, que queria fazer também a viagem, queria participar, e foi um sonho que acabou desmoronando, Qual que foi a sensação, o sentimento quando você teve essa notícia de uma viagem que estava tudo certo dias antes de ser cancelada? Foi tão complicado que eu, com 74 anos, estou inteirando agora, guardei todas as minhas economias para fazer isso aí.
E acabou parando aí. E muito triste. Para a polícia, situações como estas não podem ser previstas, mas alguns cuidados podem ser tomados para tentar evitar. Independente se... Não, nem só na questão da falsidade ou na questão de uma agência que não exista, mas sempre em qualquer negociação é bom você verificar se o estabelecimento comercial, primeiro, qual o histórico dele em redes sociais, internet, o que as pessoas falam desse estabelecimento comercial, qual a confiabilidade do mesmo. Procurar também junto à junta comercial, junto às instituições bancárias, até junto, se for o caso, à polícia, caso você tenha alguma suspeita, para que você se certifique ao máximo de que esse estabelecimento é idôneo e com isso não realize um negócio onde você vai acabar tendo um prejuízo. E no próximo bloco vamos falar de saúde. Você vai ver que os cuidados com a aranha marrom devem ser redobrados no calor e também falar sobre a saúde do homem, a campanha Novembro Azul, daqui a pouquinho. Tenha esperança. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O mês de novembro, dedicado à saúde dos homens, vem com um alerta. O câncer de próstata é a segunda principal causa de óbitos e a mais comum entre os homens em todo o mundo. Por isso, as campanhas de conscientização, como o Novembro Azul e também os exames preventivos, são cada vez mais necessários. No mês de novembro, começa a ampla divulgação e a conscientização dos homens para as doenças do gênero. A campanha Novembro Azul chama atenção para a principal delas, o câncer de próstata, que é o segundo mais comum em pessoas do sexo masculino, perdendo somente para o câncer de pele. A importância é muito grande. Nós vemos hoje homens já comunicando sobre isso de forma informal, em clubes, em outros ambientes, nos jornais, na mídia, né, no próprio celular, e que promovem essa informação ao povo, porque no momento em que isso é veiculado, existe uma maior aceitação do fato, né, e uma atenção para essa condição de fazer exames de detecção precoce. Lembrando que quando uma pessoa faz o exame, naturalmente não vai somente ser vista a próstata, né? Vamos ajudar esse homem com aconselhamento em outros tipos de tumores, recomendação também de detecção precoce de outros tumores, avaliação da condição e qualidade de vida, questão de relacionamento sexual e assim por diante. Então, é uma consulta importante para o homem, de um modo geral, né? Os especialistas alertam que o diagnóstico precoce da doença é um aliado ao tratamento, mas que muitos casos só são conhecidos de maneira tardia, por conta da falta de exames periódicos e preventivos por parte dos homens, já que os sintomas só costumam aparecer em níveis mais avançados. O homem deveria procurar este atendimento de forma, mesmo sem apresentar sintomas, sem apresentar sinais de uma doença, a partir dos 45, 50 anos de idade, né? E para aqueles que possuem pai, tio, irmão com a doença já diagnosticada, um câncer da próstata, devem, a partir já dos 40, 45 anos, fazer essa avaliação. Um dos principais motivos para a evasão dos consultórios de urologia é o chamado exame de toque. O progresso tecnológico na medicina é evidente e é palpável. Nós temos já há algumas décadas o exame de sangue, que é o PSA, depois a evolução do PSA total e também o PSA livre. Existem também exames mais, vamos dizer assim, modernos, que permitem uma avaliação muito boa da próstata. Por exemplo, a ressonância magnética multiparamétrica, que existe no Brasil em vários centros e que ajuda muito no diagnóstico, mas o exame físico ainda continua sendo parte da avaliação do paciente, porque nós temos que conjugar, nós temos que somar esses fatores
para ter um melhor diagnóstico do paciente. O exame ainda continua sendo muito importante e deve ser feito. Segundo um levantamento feito pelo INCA, estão estimados para 2018 aproximadamente 70 mil novos casos de câncer de próstata. Mas, apesar do aumento da doença, a tecnologia tem contribuído para a cura. Que nós sabemos que o tratamento que podemos oferecer hoje, já disponível no Brasil também, algumas formas de tratamento são muito menos agressivas e conseguem controle e cura da doença, de modo que a pessoa pode vir ou até mesmo se dirigir mais tranquila, né, aos exames. Porque a ansiedade do homem vai estar ligada a dois fatores. Um é o exame propriamente dito, eu acho que esse já está bem resolvido. E a questão seguinte, que é, existe algo de preocupante com a minha próstata? Acho que esse é um ponto fundamental, né? Quando a temperatura sobe, é hora de sair do esconderijo e caçar. Esta é a natureza da aranha marrom. E nos meses mais quentes do ano, como no verão, fugir do contato com este tipo de animal é um cuidado essencial. Estamos nos aproximando do verão e com ele a temperatura sobe e alguns animais aproveitam para dar as caras. Caso da aranha marrom. Segundo um levantamento feito pelo Ministério da Saúde em 2017, foram registrados 32.859 casos de acidentes envolvendo aranhas. A maior parte deles, quase 19 mil, somente na região sul do país. As aranhas, assim como todos os outros animais, eles possuem maior atividade quanto maior a temperatura. Nesse momento em que aumenta a procura por alimentos, é o momento em que ocorre a reprodução. Então, começou a aumentar a temperatura, essas aranhas começam então a ter um aumento das suas atividades e ficam mais aparentes. A aranha marrom está presente no mundo inteiro, mas é aqui em Curitiba em que ela está em maior quantidade. O motivo é o clima e também os hábitos das pessoas que moram por aqui. Então, Curitiba é uma região muito úmida, a temperatura ela varia muito, então é muito instável para o animal viver fora de casa. Então, ela acaba procurando esses refúgios mais estáveis dentro ou nas residências. E tem a característica das pessoas em acumularem restos de materiais de construção, que acaba formando abrigo para a aranha marrom e para outros animais também. Guardar coisas dentro de caixa de papelão, que acaba formando esses espaços, né, montando esses microambientes em que essas aranhas vão encontrar condições de poder se reproduzir e aumentar a sua população. Para se prevenir e manter as aranhas afastadas, existem algumas dicas valiosas. Elas gostam principalmente de papelão e de madeira, coisas de madeira e coisas de papelão, porque isso lembra muito o ambiente natural dela, que eram as árvores, que eram as cascas de árvores, né? Então é importante ter consciência que se na tua casa tem, não é uma questão de saber conviver com ela. Então, tomar aqueles cuidados básicos de sempre, né? Olhar a roupa antes de vestir, estar sempre procurando mexer seus objetos, sempre procurando ver se não tem nenhuma aranha instalada, se tiver, retirar essa aranha. Mas mesmo tomando os devidos cuidados, um acidente pode acontecer. Caso alguém seja picado pelo animal, precisa tomar providências rápidas para evitar que os sintomas evoluam para quadros piores de saúde. A medida mais sensata é telefonar para o Centro de Informações Toxicológicas, que é um atendimento que a Prefeitura disponibiliza, porque ali eles vão já direcionar, a pessoa vai dizer onde que ela está e ali mesmo eles direcionam qual que é o lugar onde ela pode ter o atendimento mais rápido. O ideal, se não coletar aranha, pelo menos hoje que a gente tem o acesso a câmeras fotográficas muito facilmente, então se está com medo de pegar aranha, enfim, não conseguir coletar aranha, pelo menos tire uma foto do animal para se certificar mesmo se era aranha marrom ou não. Isso é muito importante até para as medidas subsequentes, né, que venham. E procurar esse atendimento o mais rápido possível, porque se ela foi picada, esse veneno está no corpo, ele vai ser metabolizado. Então, quanto antes se realizar os procedimentos, melhor. E no próximo bloco, confira algumas dicas culturais para você que acabou ficando pela capital paranaense e não viajou neste feriadão prolongado. Daqui a pouquinho. – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
nesta semana no Mundial News sobre a antecipação do Natal. As lojas preparam a decoração de Natal cada ano que passa mais cedo. As mercadorias próprias da temporada ganham as prateleiras, às vezes até em outubro. E os comerciais de Natal, já começam a aparecer na TV muito antes da aparição do próprio Papai Noel nas ruas. Mas será que isso é bom para o varejo? Relembre na reportagem. Com a perspectiva de crescimento nas vendas do Natal, o comércio já começou a produzir os itens relacionados à época. Segundo uma previsão divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a projeção é de que o setor tem uma alta nas vendas de 4,3%, acumulando o segundo ano consecutivo de aumento. Nesta fábrica de panetone, item característico das festas de fim de ano, a produção já começou. São centenas já prontos e a perspectiva é de que 5.000 unidades sejam vendidas este ano. É uma tradição e uma necessidade, né? Porque se nós não começarmos agora, a gente não tem produção, porque é tudo artesanal, feito um a um, os produtos. Então eu escolho alguns produtos que têm uma longevidade, uma vida um pouco mais longa e acabo já dando início, né, nessa produção, que a gente já está assim a 1.001 por hora. Então nós temos o nosso carro-chefe, que são o Stollen, um pão de fruta alemão, e temos os biscoitos. Dentre os biscoitos, este é a estrela de Natal, né? A estrela de castanha, que a gente mais vende. Mas por que será que as pessoas começaram a procurar os itens de Natal de forma antecipada? Eu não faço nem ideia, viu, Rose? Segundo a Abimap, o panetone é um dos maiores símbolos desta época do ano e está presente em 53% das casas. O aumento da venda deste item está previsto para 25% só em Curitiba. Por outro lado, os adornos e adereços de árvores de Natal e decoração também fazem parte da escolha antecipada dos clientes. O motivo? Evitar filas e aproveitar o espírito natalino por mais tempo. Você viu que você estava comprando bastante coisa de Natal. Por que você antecipou as compras? A gente ainda está em novembro, você já está comprando as coisas do Natal. Olha, na verdade, nessa época do ano é que eu não moro aqui, né? Eu sou de fora, mas assim, nessa época do ano minha árvore já está montada. Para a gente aproveitar esse espírito natalino, né? De união, de paz, que eu acho que a esfera, né? É uma energia diferente, né? E as compras, por exemplo, de panetone, essas comidas mais típicas do Natal, vai deixar mais para frente? Mais um pouquinho para frente. Acho que aí apesar que ontem eu já comprei também para levar, né? Mas assim, as coisas mais típicas mesmo, de comida, deixa mais pro final, né? Porque você compra uma coisa diferente, você tem a opção de escolher melhor também, né? O ano passado a gente deixou para a última hora, assim, acaba que aqui, mesmo na 7 de setembro, que é onde tem mais variedades, acaba que fica muito ruim até de estacionar e tudo, então eu acho que é uma época boa agora. Para fechar esta edição, confira agora algumas dicas de programas culturais em Curitiba neste final de semana. Afinal, nem todo mundo estava disposto a enfrentar longas filas nas estradas. Quem não gosta de aproveitar o feriado para descansar, viajar e passear? Pois é, aqui em Curitiba são várias as atrações que você pode conferir, desde parques, teatros, shows e tantas outras que vão acontecer ao longo destes dias de feriado. Os parques, por exemplo, são muito procurados para quem vem de outras cidades. Nós vamos de Manaus. De Manaus com a família toda. Cidade muito linda, estamos gostando muito. Eu venho de Londrina. E você já conhecia aqui a capital do Paraná ou não? Sim, eu venho sempre, mas ainda não tinha conhecido o Botânico. Eu tô achando ele muito bonito, cheio de pessoas, né? Você se sente mais próximo à natureza. É bem interessante. De Porto Alegre. Porto Alegre, quanto tempo para chegar aqui em Curitiba? 12 horas de viagem. 12 horas de viagem, mas estão aproveitando cada momento aqui. Claro, com certeza. A gente veio conhecer essa cidade maravilhosa que nos contam, né?
temos amigos aqui e vamos aproveitar esse momento aí. Muitas pessoas também aproveitam o feriado da Proclamação da República para ficar com os amigos, para ficar com a família, para vir conhecer vários pontos turísticos aqui da capital paranaense, como o Jardim Botânico. E, é claro, segue toda uma programação cultural também e artística aqui na cidade. E agora acompanhe a agenda cultural que preparamos para você. No Sesc da Esquina, o circo, a dança e a música entram em cena com uma série de espetáculos do Palco Giratório 2018. Os espetáculos e oficinas acontecem entre os dias 16 a 26 de novembro, com preços que variam de R$ 5 a R$ 30. No Teatro Guaíra, você pode conferir diversas atrações que acontecem entre os dias 16, 17 e 18 de novembro, como os espetáculos Romeu e Julieta, ao som de Marisa Monte. Somos comunistas e capitalistas, somos anarquistas. Noite Estrelada. E ainda terá a apresentação do youtuber brasileiro Lucas Neto. A feirinha do Largo da Ordem contará com diversas atrações entre os dias 15 e 18 de novembro, com a tradicional Feira Afro de Curitiba, em comemoração ao mês da Consciência Negra. E para quem gosta de artes, o Museu Oscar Niemeyer estará com a exposição de diversas obras, aberto das 10 às 18 horas. O valor de entrada é de R$ 20 e R$ 10. Já no litoral do nosso estado, o Aquário de Paranaguá também estará aberto ao público até domingo, das 10 às 5h30 da tarde. A entrada custa R$ 15 para as crianças, adulto R$ 20 e estudantes pagam R$ 10 a entrada. Confira e aproveite o seu feriado. E o Mundial News desta sexta-feira fica por aqui. Uma excelente noite para você, um excelente final de semana, restinho de feriado prolongado. Te espero segunda. Até lá.